Pra você usar ontem no Paraíba Urgente, mas eu acho que na correria você esqueceu, né? É porque calça jeans com gravata não dá certo, né? Eu vou usar essa semana. Não se preocupe não, deixa guardadinha aí, que um dia eu apareço de gravata, todo terno e gravata, todo elegante pra fazer o Paraíba Urgente. Deixa comigo. Tá Daniel, certo, bom então. programa pra você, arrebenta aí no primeiro plano, você de casa, 6h50, a gente tem um novo encontro no Paraíba Urgente. Não se esqueça que Jesus é o cara. E Daniel Lustosa em primeiro plano, é contigo, Dani. Olá, boa tarde. Economia em primeiro plano. A semana trouxe o anúncio de novos números da economia paraibana. A gente debate sobre isso com o economista Nelson Rosas. Temos ainda a participação do promotor de justiça Glauberto Bezerra com o quadro Segurança Humana. Prefeituras recebem nova parcela do FPM hoje e houve redução do valor do repasse. E ainda, Band News FM Manaíra conquista o primeiro lugar no Prêmio Regional BNB de Jornalismo. Agora, em primeiro plano. Tem dinheiro entrando na conta das prefeituras hoje. É a segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios. Juliana Teixeira ao vivo com a gente agora. Boa tarde, Juliana. Oi, Daniel, boa tarde para você. É isso, viu? Mas olha, muita calma, porque os prefeitos vão ter que enxugar as contas esse mês de julho. É que o Tesouro Nacional está liberando hoje a segunda parcela do mês de julho do Fundo de Participação dos Municípios. Mas essa parcela vem aí 10,66% menor do que o mesmo período do ano passado, em 2016. Vão ser pagos mais de 22 milhões de reais, para ser mais exata, 22.384.000 reais para os 223 municípios paraibanos. E aí, tirando desse valor, ainda tem que subtrair os valores pagos no Fundeb, no PASEP e também para a saúde. E esse valor cai para pouco mais de 14 milhões de reais. E essa queda, Daniel, está bem acima do nível nacional. A queda nacional ficou um pouco mais de 5%, enquanto aqui na Paraíba, mais de 10%. Então, muita cautela para os prefeitos, é uma boa notícia, mas o cerco está fechando também, viu, Daniel? Volta com você aí no estúdio. Obrigado, Juliana. Até daqui a pouco. Olha só, avança o processo de cassação de Berg Lima, em Bahia. A Câmara Municipal aprovou a ata que pede a cassação. Agora o prefeito preso terá o prazo de 10 dias para apresentar a defesa. A comissão processante da Câmara terá o prazo máximo de 90 dias para dar um parecer sobre a denúncia. No plenário são necessários 11 dos 17 votos para que Berg seja cassado. 11 dos 17 votos para que ele seja cassado. A defesa do prefeito deve ser notificada hoje sobre a decisão da Câmara Municipal. E falando em Bahia, depois do anúncio do novo secretariado da Prefeitura, o prefeito interino realizou hoje a primeira reunião com a equipe. Luiz Antônio anunciou que vai haver revisão dos servidores de cada pasta. Juliana Teixeira. Esta foi a primeira reunião entre o prefeito interino da cidade de Bahia, Luiz Antônio, do PSDB, e o secretariado do município. Prefeito, qual o principal tema dessa reunião? Foi uma reunião de boas-vindas e também para a chegada de novos secretários que não faziam parte da gestão, não é? A reunião ela tem como pauta as metas a serem seguidas, né? Como revisão de contrato, as necessidades básicas, julgamento de folha, né? Qualificação do pessoal, para que a gente possa dar o pontapé inicial da gestão. E essas reuniões vão ficar acontecendo de 6 em 6 meses para que esses secretários apresentem os resultados dessa nova gestão? Não, as reuniões serão pautadas separadamente, né? Iremos dar atenção direta, exclusiva a cada secretaria. Porque eu não acredito naquela reunião de grupo que se tinha no passado. Eu prefiro discutir a pasta. Cada pasta traga a sua demanda e, inclusive, também iremos convidar, já foi pautado que os vereadores fizessem parte dessas discussões para que possamos atender a demanda da sociedade. E qual é a principal demanda hoje da cidade de Bahia? Nós temos uma dificuldade enorme em relação à saúde, educação, assistência social e infraestrutura, né? Essas 4 pastas elas têm realmente uma demanda maior e precisam ter também uma atenção ainda maior.
A reunião foi finalizada também com a participação de alguns vereadores. O que eles trouxeram para cá? Necessidades, objetivos? Na verdade, convidamos os vereadores para formalmente apresentar os secretários e também que escutasse também as metas a serem seguidas. E o compromisso de trazer o legislativo para dentro da gestão para que se possa compactuar do mesmo sentimento de mudança. Em relação aos outros servidores, o senhor vai exonerá-los para depois readmitir? É assim que vai acontecer? Bem, nós estamos pautando, na realidade, a questão não só da folha de pagamento, mas precisamos também enxergar como é que está o quantitativo e a qualidade desses funcionários nos setores. Se a adequação está correta nas suas funções. Iremos fazer também um alinhamento nesse sentido. Muito obrigada pelas informações. Juliana Teixeira para o Primeiro Plano. Agora a gente fala sobre direito do consumidor. A gente já está aqui com o promotor de justiça, Glauberto Bezerra, com o quadro Saúde Humana. Muito boa tarde, promotor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Primeiro Plano. Hoje comigo, porque a Regiane está de férias. Para nós é um prazer. Aliás, nós estamos na rádio também, de vez em quando, e nas externas, né? Muito bem. Promotor, vamos atualizar algumas ações, inclusive do MP Procon, as últimas ações. A questão dos medicamentos. Houve uma lista que vocês divulgaram de produtos que têm que sair do mercado. Tem novidades sobre isso? Tem, e com muita preocupação. Infelizmente, a política pública de saúde, no que diz respeito à proteção à segurança do consumidor, ela é basicamente inexistente. Talvez vocês da imprensa não tenham conhecimento, mas 5 produtos, 5, inclusive o omeprazol, que quase todo mundo hoje usa, e esse último que saiu ontem, que é bromazepam, o princípio ativo, com problemas. E não é divulgado para a população, fere frontalmente o artigo 10º, parágrafo 1º do Código do Consumidor, e isso a nós nos parece que é desídia. Aliás, o Tribunal de Contas da União já está investigando, já emitiu o parecer, verificando a má qualidade da prestação de serviço da Agência Nacional de Saúde no que diz respeito à fiscalização pós-autorização, porque o medicamento, ele primeiro precisa da autorização para se colocar no mercado, e tem o processo de fabricação, só que a fabricação, infelizmente, no Brasil, tem o que nós temos aí. Depois, está com o quê? 10 dias que a gente emitiu a recomendação, já tem mais 5 medicamentos, alguns, e sempre com risco 3, aparentemente sem risco, mas tem. Eu não posso entender que um corpo estranho numa ampola de injeção não seja um risco razoável para a saúde da população. Eu acho, inclusive, que nós estamos investigando. Nós já mandamos para 18 estados do Brasil, para os ministérios públicos, que continuem investigando e chamar a atenção da população, da imprensa, para essa desídia, esse desrespeito à saúde da população, que inclusive traz danos, o dano econômico em si, porque você está tomando remédio, ou que vai fazer mal, ou que não faz efeito, e os custos inestimáveis. Aí nós temos o nosso economista. Deixa eu dar boas-vindas, né? Pois o professor Nelson Rosas, que chegou aqui agora, vai entrar também a economia em debate aqui no Primeiro Plano. E aí o senhor pode... Pois eu chamo a atenção porque se coloca no mercado. Esse produto, além de trazer problemas para os acionistas das empresas, mas não é só isso, principalmente para mim, para as crianças, para os idosos, para toda a população, tomam um medicamento buscando saúde, buscando qualidade de vida, e você pode ter sua saúde alterada. Além dos custos econômicos normais que o consumidor paga, há um custo para o governo em termos de política para curar, e os custos inestimáveis, porque ninguém quer ficar doente. Os anos melhores de vida perdida, qualidade de vida, isso tem um custo. Então, inclusive para as empresas também, porque se eu tomo um medicamento que é para a minha cura e eu não sou curado, fico mais doente, deixo de trabalhar, a sociedade está perdendo com a produção
desse cidadão. Prejuízo muito grande para o consumidor. Professor Nelson Rosas, muito boa tarde. Eu queria, inclusive, botar nesse assunto a questão tributária, que incide sobre os medicamentos. A gente tem uma tributação muito forte, inclusive a reforma tributária já fala sobre isso também, na possível tributação zero. O senhor acredita que isso venha acontecer aqui no Brasil? Nesse momento eu acho que não, porque nesse momento o que o governo está apertado, está preocupado, é exatamente com a receita, não é? Há um déficit grande, o nosso orçamento está desequilibrado, há uma despesa muito grande em relação à receita. Com a crise, a receita caiu ainda mais. Portanto, o que eu vi hoje nos jornais, as notícias que estão aí, é que o ministro da Fazenda está pensando em aumentar os impostos. Portanto, eu não acredito que haja redução de impostos nesse momento, porque esse momento é exatamente o momento de elevação de impostos. Já se fala na CID, no PIS, COFINS, portanto, o Meirelles vai anunciar, eu acho que estava para anunciar hoje, onde é que ele vai fazer incidir o aumento dos impostos. Portanto, não acredito. Vamos aguardar então, essa decisão deve sair ainda hoje, realmente uma notícia bem quente que o professor Nelson Rosas trouxe aqui, e triste, não é? Triste para os nossos Sim, porque quem paga imposto, desculpe, professor, mas quem paga imposto não é empresário, não. O empresário é um mero arrecadador. Quem paga imposto sou eu, você, nós, cidadãos, pessoas, gente, que buscamos políticas públicas corretas, concretas, que infelizmente não existe. A política é de cobrança de imposto mesmo. Agora, a gente teve um número interessante agora, divulgado nos últimos dias pelo IBGE, que foi a movimentação no comércio aqui na Paraíba. Houve aumento no varejo. A gente está prestes aí ao Dia dos Pais, o comércio está mostrando uma pequena recuperação. Então, a movimentação, a economia está reagindo a algumas medidas. Como é que o senhor vê isso, professor? Eu não acredito que esteja reagindo a algumas medidas. Pelo contrário, as medidas que o governo tem tomado são em sentido oposto, são para empurrar a economia para trás. Essa elevação de imposto, por exemplo, é empurrar a economia para trás. O argumento que o governo tem é a história do equilíbrio fiscal. Então, o governo está desesperado, está feito um dono de botequim, e de vez em quando eles apresentam isso com um argumento, o bolso de um pai de família. Ninguém pode gastar mais do que recebe, comparando um Estado, um governo, com um cidadão comum, com um de nós. O que não tem qualquer margem de comparação. Isso é um raciocínio primário, você comparar o Estado a um indivíduo. Não tem qualquer margem de comparação. É um primarismo grotesco e ignorância em matéria de economia. O Estado é uma coisa e a lógica que faz o Estado funcionar é outra. O Estado pode viver em regime deficitário durante anos e anos. Qualquer país europeu, os Estados Unidos, por exemplo, tem uma dívida gigantesca. A França tem uma dívida gigantesca. A própria Alemanha, com todo o seu poder, tem uma dívida gigantesca. E ninguém está arrancando os cabelos por causa disso. Mas como aqui nós damos atenção, é a chamada política de austeridade, né, no atual governo, está todo mundo desesperado com essa história. E, portanto, o Meirelles é um louco desse ponto de vista. Ele quer equilibrar as finanças de qualquer jeito. E ele ele está atropelando todo mundo, inclusive a economia. Portanto, o governo não está colaborando para a recuperação da economia. Eu diria que a economia está se recuperando, apesar das medidas do governo Temer. Eu faria o raciocínio exatamente oposto. Agora, a economia se recupera. Não há nenhum caso do mundo em que a economia vá se afundando, até, sei lá, ir à falência. Não existe isso. Não há falência de estados. Não há falência da economia. O movimento da economia é cíclico. Ela entra em desaceleração, destrói, há desemprego, há destruição de empresas. Depois a economia, por ela própria, com seus próprios mecanismos de regulação, ela se recupera. Então, já estava em tempo da economia brasileira se recuperar. E eu acho que, finalmente, esse processo está esboçando, está começando esse processo de recuperação. Chegamos ao fundo do poço e lentamente começa a haver um processo de recuperação. Agora, você pode atrapalhar o processo de recuperação. E eu acredito que a política que o governo está adotando nesse momento, de austeridade fiscal, é exatamente a política para atrapalhar o processo de recuperação. E esse aumento de impostos, então, é um desastre. Os empresários estão protestando, o comércio está protestando furiosamente, ou seja, eu acho que isso é desagradável para todo mundo, para gregos e troianos, essa política que eles estão fazendo. A gente vai continuar nesse assunto, eu vou levantar ainda a questão do emprego, eu quero saber como é que a crise interfere no direito do consumidor, se as empresas em uma situação mais crítica acabam ferindo os direitos do consumidor também, mas a gente vai fazer uma pausa pequena, rápida aqui, porque tem uma nova lei entrando em vigor hoje, e é na área da saúde. Juliana Teixeira ao vivo novamente, vai explicar para a gente que lei é essa. Juliana, com você de novo.
Daniel, é a lei que obriga hospitais da rede particular e pública a fornecerem alimentação aos acompanhantes de pacientes menores de 18 anos, idosos e parturientes. Até então não havia essa obrigatoriedade. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado e já entra em vigor. É de autoria da deputada estadual Estela Bezerra, do PSB. Os hospitais também estão obrigados a informar ao paciente essa obrigatoriedade de fornecer a alimentação. Muita gente que vem de outras cidades ou municípios, né, que perto de João Pessoa, precisam dessa alimentação, antes não tinham, agora passa a ter. A lei é para todo o estado da Paraíba. Daniel. Obrigado, Juliana Teixeira. Vamos aproveitar então a presença aqui de vocês. É uma nova lei que garante agora a alimentação para o acompanhante de um paciente do Hospital Saúde Humana. Promotor, um direito básico, eu acredito, né? Sem dúvida. É um direito humano fundamental e é um direito social, que infelizmente não é efetivamente cumprido. Agora, tem que se analisar que, bem se fala, não há almoço de graça. Então, isso tem um custo operacional. Na rede pública, eu acho que já devia estar acontecendo, porque eu pago imposto para isso. Agora, na rede privada tem um custo também que vai se transferir para o pagante do plano de saúde. É a mesma coisa o governo federal transferir doenças, o tratamento de doenças que são epidemiológicas, por exemplo, vacinas, para a rede privada, o plano de saúde. No início eu também fui enganado, eu achei que era ótimo. Entretanto, o plano de saúde faz o cálculo atuarial, está autorizado pela Agência Nacional de Saúde a colocar esse custo para quem paga plano de saúde. Então o plano de saúde vai ser elevado. No final, pousando de bonzinho, isso tem problema, reflexo direto no bolso do cidadão consumidor. No que diz respeito aos hospitais públicos, deve, porque isso aí é política de saúde que tem que ser concretizada. Agora, no que diz respeito à iniciativa privada, aí tem que se verificar, e algo que é da responsabilidade normal, você transferir para o particular. E esse é um dos assuntos que faz parte de um programa do MP Procon, que a gente apoia aqui na TV Manaíra, que fala justamente sobre isso, né, promotor? Segurança humana, saúde Perfeitamente. humana. Segurança humana como todo. Inclusive, nós temos nesse aspecto algo aí sim, que os hospitais públicos e particulares têm que evitar a troca de paciente, cirurgiar, amputar uma perna, como já aconteceu de uma pessoa, a perna direita, quando era para amputar a esquerda. Ou fazer a cirurgia no olho esquerdo, quando era para fazer o direito. Ou pior, que eu tenho documentado, é tragicômico, eu faço questão de repetir, está documentado, em Minas Gerais, o cidadão foi fazer um exame auditivo, um procedimento auditivo, saiu vasectomizado. Então, infelizmente, esse é o quadro que nós temos. E para mudar isso, pasme, desde 2013, nós temos uma RDC, uma resolução da Anvisa, do Ministério da Saúde, determinando que todos os hospitais cumpram 5 protocolos da Organização Mundial da Saúde. Quais sejam? Simples. Identificação do paciente. Quem entra como José tem que ter pai, mãe, identificar corretamente para que a cirurgia ocorra nesse paciente e não em outro, como já aconteceu. Também o lava as mãos. Parece brincadeira, mas nós temos uma pesquisa, estamos fazendo uma pesquisa, 70% de profissionais de saúde não lavam as mãos antes de um procedimento. Ou leva o celular para a sala de cirurgia, que é absurdo, e é também um dos motivos da cirurgia errada, ou no órgão errado. E esse procedimento está implantado. Nós temos o apoio do Conselho Regional de Medicina, da vigilância do Estado, e estamos avançando, pelo menos, num desses caminhos, que a saúde é muito ampla. Fazer só mais uma pausa, porque a gente vai falar agora de outro assunto. Sabe as homenagens que são feitas em nome de prédios e locais públicos?
Uma nova lei publicada no Diário Oficial do Estado de hoje traz uma nova norma. Estão proibidas, a partir de agora, homenagens às pessoas que já tenham sido condenadas com sentenças transitadas em julgado por ato de improbidade administrativa ou crime de corrupção. A lei estadual inclui ainda na lista crimes dolosos contra a vida, contra os direitos humanos, contra a dignidade sexual, exploração do trabalho escravo e maus tratos aos animais. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo aqui sobre economia e segurança humana. O intervalo é rápido, até já. Do programa das Nações Unidas, Amartya Sen, que foi o idealizador, e a gente está trabalhando, implementando as ideias, aí nós temos a segurança certo. econômica. Eu não chamei a vinheta aquela hora, porque ficava meio saúde, sem sentido. Segurança alimentar, tanto safety food quanto Entendi. security food. Tranquilo. A gente segue ao vivo aqui pelo Facebook, né? Pronto, a gente está no intervalo na TV Manaíra, mas ao vivo aqui no Facebook a gente vai continuar esse bate-papo. O assunto rende, né, professor? É bom. Dr. Galberto. As pessoas têm que aprender, discutir, criticar, não apenas ver e não perceber. Então tem... Pronto, e na volta do intervalo a gente continua com o nosso quadro. E eu quero saber justamente essa questão do emprego. O emprego em alta, o comércio em crise, imposto provavelmente subindo. E aí as empresas, claro, ficam numa situação delicada e, ao mesmo tempo, tem uma série de normas de direitos do consumidor que tem que ser resguardados diante de qualquer circunstância, não é isso, promotor? Eu quero abordar justamente essa questão, a economia junto com o direito do consumidor, se é diretamente proporcional à questão da qualidade do serviço junto com a situação econômica do país. Daqui a pouco a gente aborda essa questão ao vivo aqui na TV Manaíra também, mas é basicamente assim, não é, promotor? Na nossa concepção... o artigo 170 da Constituição trouxe a vantagem de tentar mudar a cultura capitalista do Brasil. Aí a tal da função social da propriedade e a proteção, no caso, do meio ambiente, a proteção do consumidor e, evidentemente, do trabalhador também, porque essa função social envolve tudo isso. E eu creio que se há uma competitividade saudável, uma saúde econômica boa, para ter uma saúde econômica boa, eu acho que respeitar os direitos humanos fundamentais, que o consumidor trabalha saúde, educação, etc., gera lucro. E eu não vejo como o empresário fique... premido por esse fato. A criatividade é que prospera. Hoje a gente tem a lei de quem vai ganhar mais com o que está acontecendo, né? Tanto para o consumidor, eu acredito, quanto para as empresas. Isso é a regra geral e sempre foi assim. Enquanto o motor do mundo for o lucro, assim será. Capitalismo selvagem mesmo. O resultado não adianta você vir com conversa furada, não é, de papel social da empresa. O papel social da empresa só existe... A gente está voltando ao ar agora. E a gente segue com o nosso quadro Segurança Humana, aqui com o promotor de justiça Glauberto Bezerra e também o professor de economia Nelson Rosas. A gente continua nesse debate, são assuntos que estão ligados e eu queria perguntar justamente sobre isso. A gente está ainda com um desemprego muito elevado, professor. Isso influencia diretamente no mercado, no serviço, enfim. Esse cenário começa a mudar também, a questão do emprego. A gente teve um último dado agora divulgado de junho e houve um crescimento no número de emprego aqui na Paraíba. Não só na Paraíba, no país inteiro. O último dado publicado para o mês passado mostrou um pequeno, não é? Porque no país desse tamanho, com 14 milhões de desempregados, você dizer que aumentou em 9 mil o número de empregos, isso é uma mixaria, não é? É um aumento ridículo. Mas é verdade, isso aconteceu, essa é uma estatística que foi divulgada, o governo troca trombone com essas histórias, né? Enquanto esconde outras estatísticas, mas essa daí efetivamente aconteceu. A gente não sabe se isso é uma tendência de médio e de longo prazo ou se isso foi um acidente. Porque se você observar qual foi o emprego que foi criado, o emprego foi, a maior parte dele nos serviços e na agricultura. Ora,
a questão da agricultura é uma questão extremamente casual. Ela existe porque nós tivemos uma super safra, os preços internacionais estão bons e, portanto, o Brasil conseguiu uma exportação que ele nunca tinha conseguido na vida. E a agricultura tem um efeito de arrastamento, né? Porque o indivíduo, para colher a colheita, ele precisa de máquinas. Então, houve um efeito de arrastamento para a indústria por causa dessa gigantesca safra. Os empregos aumentaram, o que é claro e lógico. Mas isso pode não ser uma tendência. Mas o presidente encheu a boca lá fora para dizer que não tinha crise mais aqui no Brasil. Isso aí, né? é que é a maior besteira, porque se você, por exemplo, ele disse que não tinha crise, mas se você pegar as estatísticas do mês passado, de maio, que foram oficialmente já divulgadas, o Banco Central tem um índice chamado IBC-BR, que é o índice em que ele prevê o crescimento do PIB, portanto é uma estatística oficial. Para maio, o IBC-BR foi menos 0,1%, ou seja, a economia de abril para maio diminuiu 0,5%. Isso segundo a estatística oficial do próprio Banco Central. Portanto, essa é uma besteira que o Temer falou, não é? Infelizmente, ele tem que se defender dessa jeito, ele tem de apresentar um número qualquer que mostre que a economia está crescendo. Essa é a única tábua de salvação dele, já que o seu governo está afundando na lama, não é? Promotor Glauberto Bezerra, diante desse cenário econômico, crise financeira, comércio lá enfrentando a situação delicada, o consumidor acaba ficando em segundo plano, infelizmente? Infelizmente, e aí eu concordo com o professor, a Constituição determina a função social da propriedade, mas isso é balela se não for obrigado. Veja bem aqui, o consumidor é sempre prejudicado, quase sempre, em nome do ganho. A empresa, uma das empresas que constam da lista de medicamentos, publicou na CVM uma resposta dizendo que apenas 0,9% da produção de medicamentos teve problema. Então a empresa não se preocupou com a saúde do consumidor, se preocupou sim com o lucro, os dividendos para os seus acionistas. E é isso, eu acho que é uma cultura da própria economia capitalista, de que mesmo os bancos que têm dinheiro sobrando e não cuidam de questões básicas, de direitos mínimos, inclusive vocês batem muito nessa tecla, né, promotor? Inclusive, Daniel, eu queria fazer uma abordagem, posso lhe entrevistar? Pode falar. Rapidinho que a gente está com pouco tempo agora. Dá tempo essa aqui, mas esse assunto é de suma importância, por quê? Nós tivemos essa semana um boom de cliques em determinado Facebook, porque uma senhora professora clicou um gerente da Caixa Econômica atendendo um cidadão sentado no chão. Ela disse que ele foi tão bonzinho que sentou sem preocupação com sujar a roupa de trabalho. Muito bem. Se eu fosse o presidente da República, esse gerente eu colocaria como presidente da Caixa Econômica. Pelo menos ele tem alma, ele demonstrou solidariedade, mas o banco não. O gerente só agiu assim porque a Caixa Econômica Federal não deu condições dele atender dignamente a pessoa, gente, portadora, ou melhor dizendo, pessoa com deficiência. Em todas as reportagens no país inteiro, você aprendeu o nome da pessoa com deficiência que foi atendida. Ele foi um mero objeto. Várias lesões aos direitos humanos. A intimidade dele próprio, ninguém sabe o nome dele, ele foi um mero objeto. E o gerente, em uma das entrevistas, ele reporta que não necessitava atendê-lo no gabinete dele porque era no primeiro andar e ele não teria condições. Complicadíssimo. A gente continua esse debate no Facebook daqui a pouco, porque a gente está chegando ao final do programa, mas antes eu quero falar sobre uma notícia muito boa para a gente. A nossa repórter da Band News FM Manaíra, Aline Guedes, ganhou o prêmio, primeiro lugar no concurso BNB de jornalismo regional, uma reportagem exibida aqui na programação da Band News que fala sobre Nova Sertaneja. A gente está feliz demais, o Sistema Opinião está parabenizando essa equipe guerreira que conquistou esse prêmio. A gente fica por aqui, você vai lá no Facebook e continua o nosso bate-papo por lá. Até amanhã, 13h30. Parabéns para a Aline. Parabéns para a Aline, né?
capitalismo selvagem mesmo, não é, professor Nelson? Não é selvagem, eu não chamaria de selvagem. É o capitalismo como ele é assim mesmo. Eu não estou querendo dizer que nenhum capitalista é mau, é perverso, é bandido, não. Não. Isso está na essência do sistema. A competição. Você é movido por interesses econômicos. E o interesse econômico de qualquer empresa capitalista é ter lucro. Ora, eu vou procurar ter lucro de qualquer maneira. Se eu tiver de atropelar alguém pelo meio do caminho, é azar. Eu não gosto, eu me sinto até mal, entendeu? Coitadinho do rapaz, depois eu vou à igreja, dou umas molinhas cego na porta, porque agora, como empresário, como capitalista, o meu objetivo é obter mais lucro. É por essa razão eu concordo aqui com o Dr. Alberto, que eu disse para ele, concordamos os dois. Concordamos. Né? A ideia nossa é que você só pode conseguir que a empresa se humanize de fora para dentro. Ou seja, você tem que obrigar a empresa a respeitar as pessoas que estão fora dela. Porque se você não fizer isso, você pode pegar estatísticas aí, há livros escritos sobre isso, com todos os absurdos, as aberrações no mundo inteiro de envenenamento. Envenenamento por mercúrio, por exemplo. Um caso no japonês escandaloso, de milhares de pessoas mortas e doentes, e loucas e débeis mentais, por causa de envenenamento por mercúrio. Os danos colaterais. Só parou no momento em que foi descoberto e caiu a sociedade, e lá o governo, um bocadinho mais sério do que o nosso, né, obrigou a empresa a indenizar, mas o estrago estava feito. Porque você sabe, você pode receber uma indenização por um estrago, como no caso dos remédios, mas ninguém paga. Ninguém paga o preço de uma vida, não tem dinheiro para pagar. É uma indenização, tudo bem, é uma punição, mas efetivamente não paga. E tem os chamados danos colaterais. O cálculo atuarial, se é melhor colocar no mercado e responder o processo, ou deixar de ganhar dinheiro. Então, normalmente... A opção é ganhar dinheiro. A questão das multas, por exemplo, aos bancos. Eu levantei essa questão aqui durante o programa. Banco tem dinheiro. Os bancos têm dinheiro, isso é inegável. Muito dinheiro. Circula muito dinheiro, ganham muito dinheiro com juros, enfim, a gente tem uns juros muito elevados, inclusive. Os maiores do mundo. Maiores do mundo. E aí parece que sai mais barato para o banco pagar as multas dos poucos consumidores que vão lá até um órgão de defesa do consumidor e reclamar de alguma situação do que contratar um funcionário. É isso, basicamente, promotor? A gente discutiu aqui, o professor, isso é o que se chama danos colaterais. Na guerra do Iraque, os Estados Unidos tinha bomba cirúrgica e tinha determinado alvo. Só que tinha civis no entorno. Mas o alvo é estrategicamente relevante. E por isso mesmo eles jogavam as bombas, mesmo assumindo o risco de matar civis. Esse é o caso. A possibilidade de ser multado, a possibilidade de ser processado e de pagar multa. Então, e a certeza de ganhar o dinheiro. E a certeza de ganhar o dinheiro. Não é possibilidade, realidade. É a certeza. Entre a certeza e a possibilidade, fico logo com a certeza. Né? Pois é. Professor, muito obrigado pela presença, promotor também. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí no Facebook, interagiu com a gente, compartilhou essa transmissão. Muito obrigado, a gente volta amanhã, 1h30. Obrigado mais uma vez. Macho velho com ele aqui, eu vou...